Então, curiosidade, né? Essa pneumonia que surgiu na Argentina agora, na província de Tucumã, pertinho de Buenos Aires, e que começou a aparecer os casos no final de agosto, já existem algumas mortes, uma pneumonia grave bilateral, com uma suspeita clínica de doença viral, pois é, não é um vírus, é uma bactéria. Então, o que já foi definido por lá é que o isolamento de uma bactéria chamada Legionella, a Legionella é uma bactéria gram-negativa, que é descrita como causa de infecção pulmonar que pode ser grave, sim. Tem uma história bastante interessante. Então, a Legionella foi descrita em 1976, depois de um número bastante grande de pessoas que ficaram doentes depois de se hospedarem num hotel por conta de uma convenção em que a cidade da Filadélfia parou para, na verdade, em comemoração a uma data de independência americana. E aí, nesse hotel, por conta dos sistemas de ducto de ar-condicionado, de resfriamento de ar, se detectou que um número bastante grande de pessoas que estava hospedado exatamente nesse hotel da Filadélfia evoluiu de 2 a 10 dias depois de estarem no hotel com sintomas de tosse, falta de ar, febre, diarreia, prostração e uma pneumonia, na maioria das vezes bilateral, cometendo os dois pulmões, de uma forma grave de pneumonia e com necessidade de internação e muitas vezes óbito. E exatamente o que aconteceu agora em Tucumã. O problema, gente, é que essa bactéria ela não é sensível aos antibióticos mais utilizados na prática clínica. Então a gente tem que, de novo, ir para a anamnese para justamente entender, junto dos sintomas que esse paciente pode apresentar, tosse, falta de ar, febre, às vezes dissociada da frequência cardíaca, associada também a alterações do sódio no sangue. Então essas alterações que podem sugerir a legionela, mas principalmente uma contaminação mais geral de alguma contaminação de pessoas que se expuseram à contaminação aquática, ou seja, a exposição de vaporização de água contaminada pela bactéria e um número maior de pessoas com a mesma síndrome clínica, acaba não de forma de risco epidêmico, mas sim de um risco endêmico por conta daquelas pessoas poderem ter se colocado, terem sido expostas a essa contaminação por aerosolização, ou seja, pelo ar, pelas gotículas de água dispersas por conta dessa fonte de água em vaporização. Essa bactéria entra pela via respiratória, chega até o pulmão e faz todo esse estrago que vocês viram agora, por exemplo, recentemente na Argentina. E a título de curiosidade, estou vendo que são muito curiosos aí, a doença, na verdade, ficou conhecida como doença dos legionários, a bactéria batizada em 76 como Legionella, e aí logo em seguida Legionella pneumófila, que hoje já tem algumas espécies diferentes, mas sendo que a principal delas, a gente acaba fazendo o diagnóstico relativamente rápido e conseguindo atuar, rapidamente, a gente consegue resultados muito bons. E mais uma coisa importante e interessante é porque existe uma forma mais branda da doença, chamada febre de Pontiac. Essa doença ela é mais autolimitada, aparece como uma síndrome gripal, então geralmente não evolui para formas mais graves, mas a gente tem a forma pneumônica e aí a chamada doença dos legionários, como assim descrita lá atrás, com uma pneumonia que pode sim ser mais grave, inclusive também com sintomas neurológicos, com uma alucinação, alterações comportamentais também agudas nesse processo associado à pneumonia, muitas das vezes relacionada também à questão da baixa do sódio no sangue. A outra curiosidade é a questão de que o hotel acaba tendo decretado a sua falência em novembro do mesmo ano, de 76, por conta da ausência de hóspedes. Então é isso, gente. Matamos a curiosidade.